E muitas vezes é o que o grande empresário deixa de lado por julgar não ser prioridade. Aí eu comecei a pensar na minha vida sem esse gatilho da comida. É simplesmente um abafar emocional muito grande, assim. E aí isso ficou tão automatizado que agora não importa se tem uma coisa que tá doendo ou não. Você só repete. Mas você acredita que nunca foi uma demanda também de terapia? Então, esse é um outro ponto muito interessante. Os pacientes não levam isso pra terapia. Eu tinha essa questão, tipo assim, cara, eu não emagreço, pô, eu sou incompetente. O quanto o paciente não entende que isso é um problema muito mais fundo do que ele vê no espelho. Seja bem-vindo a mais um Onboarding Podcast e hoje nós iremos falar de um assunto tão importante nas nossas vidas, nas nossas tomadas de decisões, mas também a gente vai conhecer um pouco mais do business, que é a nutrição. E eu chamei nada mais e nada menos do que a minha nutricionista, Camila Vasconcelos. Tudo bem? Tudo bem, Vitão, e você? Bem, graças a Deus. Muito obrigado por você ter vindo. Sei que você tem uma agenda super corrida, lotada, requisitada, mas estou feliz de você estar aqui. Eu que agradeço. Terceira vez já, né? Que a gente vai bater um papo gravado? Acho que é a terceira vez. Então pode escolher a música aí pra gente soltar agora na Então, vinheta. né, já pode... já posso escolher a música. Cá, eu gosto muito do tema que você traz, porque você não só traz a nutrição pela nutrição, mas acoplado com comportamento. E aí, se a gente for falar de comportamento, aí eu também gosto, e aí a gente vai ficar aqui umas 2 horas batendo papo. Esse é sempre o nosso problema, né? Exato. O tempo. A gente tem muito pouco tempo para conversar. Se deixar, vai um final de semana inteiro conversando. Vai. Eu queria saber de você, primeiramente, para a nossa audiência, que na maioria das vezes são empresários ou pessoas que querem empreender, o que a comida, e a gente teve um papo desse na nossa primeira gravação. O que a comida ou uma má gestão alimentar pode influenciar na vida das pessoas? Tá. Bom, eu vejo a nutrição não só o ato de comer para suprir a fome, né? Que é uma coisa fisiológica, mas ela engloba muita coisa além disso. Eu costumo dizer para os pacientes, né? O buraco é bem mais embaixo. E no nosso primeiro papo, eu trouxe que olhar para a comida pensando no empresarial, né? Na parte Na rotina de louca, performance. Exato, na parte de performance. É também pensar o quanto que você consegue, de fato, ter força para gerir aquilo que é o seu objetivo de trabalho, né? A máquina, ela precisa rodar e precisa estar abastecida o suficiente para que seus neurônios consigam fazer a quantidade de sinapses que o seu negócio te demanda. E ninguém para pensar nisso. Né? Então, vai muito além da estética, vai muito além só da saúde, vai também na forma de você conseguir performar, né? Então, a nutrição vai muito nesse lugar. Hoje mesmo, um pouco antes de vir para cá, eu encaminhei um vídeo do Joel J, que é um cara que a gente gosta muito, né? Para o meu pai, que é um grande empresário, e ele falava exatamente assim... como que é? Peraí, para eu não falar besteira. Ele falava assim... Preste atenção se empenhe em fazer o básico, que é dormir bem, comer bem, fazer um exercício físico bem feito, antes de qualquer coisa. E muitas vezes é o que o grande empresário deixa de lado por julgar não ser prioridade. Aí, hoje, antes de vir para cá, eu estava atendendo um paciente que também é empresário, e aí ele pegou e falou assim, então, nessas férias, eu não consegui fazer nada que eu gostaria por mim, porque eu estava trabalhando, porque houve uma demanda a mais por as pessoas estarem de férias e terem mais tempo até para treinar, que no caso o negócio dele é uma empresa de treino. E aí eu acabei, né, não olhando para mim para olhar para a empresa. Só que aí claramente ele está estressado, claramente ele não conseguiu fazer o que ele precisava para ele, porque ele olhou para a empresa. E aí a coisa começa a se despedaçar, porque primeiro a gente precisa olhar para a nossa máquina, porque ela é a força motriz
do negócio, Uhum. né? E é isso que eu sempre falo, inclusive para o meu pai, né? Que é um grande exemplo de empresário para mim. Eu falo, pai, se a sua máquina parar, todas as engrenagens que dependem do seu motor param, né? Então, são quantas famílias que dependem da engrenagem do meu pai para trabalhar, né? São muitas empresas, são muitos funcionários, são muitas famílias que dependem do comando que vem dele primeiro, da ponta da pirâmide, e depois, né, desce para todas as outras fases. E aí, se ele para, tudo para. Sim. Então, a prioridade deve ser ele primeiro. Então, é olhar para ele, olhar para a saúde dele, física, mental. Primeiro ele. Aí, ele deveria acordar e fazer um exercício físico, fazer uma boa nutrição, depois iniciar o dia de trabalho. E muitas vezes não é o que acontece. Então, cara, não é o que acontece. E aí eu vou te dar uma provocada aqui, no sentido de... O cara que está começando a empreender, a mulher que está começando a empreender, ele acaba tendo que dar mais energia e acabar desregulando outras coisas, outras fases da vida. Você acredita que é possível equilibrar isso? Porque eu ouço muito empresário falar assim, que o sucesso ele acaba surgindo do desequilíbrio. De você ter que muitas vezes se privar de um sono, se privar ali de fazer uma refeição adequada, mas o quanto também isso pode impactar lá na frente. Como é que você vê essa questão também? Porque você atende muito empresário. E aí a pessoa... Eu sou um exemplo. Eu chego para você e falo assim, cara, não consegui? Cara, na correria tal, eu não consegui fazer isso, tal. Eu entendo da importância. Mas como é que você faz essa gestão ou faz o empresário ter essa consciência, pelo menos? É uma luta, assim. É um trabalho árduo e de formiguinha. Porque eu acredito que eu sei até de onde você escutou isso de um grande empresário. Agora fugiu o nome dele. Que é da Trinca também. Do Flávio Augusto. Do Flávio Augusto, exato. Isso. Eu ouvi ele falando isso. Que para você ter sucesso, você tem que sair, né? Você tem que ter um desarranjo. Que só acontece sucesso no momento que você tem um desequilíbrio, não no equilíbrio. Uhum. Mas ele também falou que você tem que planejar esse desequilíbrio. Que você tem que sentar com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa e falar, olha, a gente vai precisar desequilibrar aqui. Tá todo mundo de acordo? Ele falou isso. Sim. Na sequência. Uhum. Então, eu acho que é exatamente esse planejamento que faz esse desequilíbrio ter esse efeito colateral reduzido. Então, é um controle de danos. Eu entendo que não dá para fazer tudo perfeito e eu acredito que esse equilíbrio utópico não exista. Eu não acredito nesse equilíbrio utópico. Mas eu acredito que o planejamento, ele resolve 95% dos nossos problemas, seja pessoais ou seja de CNPJ, entendeu? Perfeito. Então, um planejamento bem feito, ele ajuda a fazer essa contenção de danos. Então, se você sabe que vai entrar num momento de desequilíbrio, antes de você startar, você tem que fazer esse planejamento. Por exemplo, você não faz um investimento sem antes verificar sua conta, para ver se tem dinheiro. Sacou? Sim. Então, assim, você já tem que se planejar antes. Você planeja a agenda, Uhum. né? Então, por exemplo, ontem em consultório, eu peguei a agenda de uma paciente e falei, vamos lá, como está a sua agenda? Fala para mim. Qual que é o seu horário de trabalho? Quais os horários que você tem fixo? Esse. Porque ela falou que a dieta está difícil, não pela prescrição, mas porque ela não consegue se organizar para ir ao supermercado. Aí eu falei, tá, então quer dizer que você não está com dificuldade em comer, você está com dificuldade de se organizar. Ela falou, Eu falei, então tá bom, então a gente vai usar a consulta para se organizar. Aí você já fez até um papel já Fiz. de organizadora da agenda dela, onde que hora que ela tem que ir. Ué. Não é esse o problema? Eu tô ali para ajudar ela a resolver o problema. Muito mais do que da nutrição, né? Mas é um problema de nutrição. A falta de organização para ir no mercado também é? Lógico que é. É isso que os outros nutricionistas não enxergam.
Entende? Esse é o diferencial. Sim. Aí eu parei e falei, então tá bom, a gente tem 50 minutos de consulta, a gente vai usar esses 50 minutos para organizar a sua agenda para você encaixar um horário para ir ao supermercado. E aí eu ajudei ela a pensar. E aí a gente encaixou. Aí a gente viu que dava para encaixar. Então, antes de qualquer coisa, você precisa planejar, saber que perfeito não vai existir. Isso a gente já conversou, inclusive, em consulta. Mas dá para fazer um controle de danos. Sim. Dá para fazer. E é aí aquela velha máxima minha que você escuta há anos a fio. Antes feito do que perfeito. Perfeito. E aí eu vou um pouquinho mais a fundo nisso. Um bom planejamento, ele só acontece a partir do momento que você tem noção do que você está fazendo. Se você não tem noção do que você está fazendo, o planejamento ele acaba meio que saindo capenga. E aí eu vou pegar até essa frase do Flávio Augusto que você complementou, que de fato ele fala que você precisa ter acordos, você precisa se planejar e tudo mais. Mas como uma pessoa, no caso que ela não vai numa nutricionista ou ela não está olhando para a saúde ali agora, até que ponto negligência dela, ela fala assim, não vou olhar para isso agora, a partir de tal dia eu vou olhar, sendo que ela não tem noção do que está causando no corpo dela. Então, como é que uma pessoa dessa pode planejar nesse sentido? Não teria como. Não teria como, porque daí a gente está falando literalmente de uma ignorância na essência da palavra que está ali no dicionário, né? A falta de saber. Exato. E aí eu vou te perguntar, quais são os primeiros sinais que ela tem no dia a dia dela, que ela fala, opa, agora eu preciso começar a olhar. Porque, de fato, ela não vai ter o planejamento. Quando eu cheguei... No meu caso, foi diferente no sentido de... Eu já tinha uma noção disso, mas eu falei, você é pai. Não dá agora mais para continuar desse jeito. Por mais que eu tenha trabalho, tal, aquela coisa toda. Mas isso bateu muito forte em mim. Tipo, não... Aí, beleza, eu vou... E, claro, também a questão de eu me sentir muito ofegante por causa do sobrepeso. Isso foi também um sinal de falar assim, preciso olhar para isso. É claro que a parte financeira também melhorou da época anterior, melhorou. Passei a olhar para isso. Mas quais são os primeiros sinais ali que a pessoa ela começa a viver, que você fala assim, é um alerta? Eu acho que não é difícil pontuar um sinal, porque para cada corpo responde mais de uma forma e mais de outra. Mas tem alguns sinais que são bem comuns. Tem gente que sente mais... Eu falo que tem gente que sente mais do pescoço para cima, tem gente que sente mais do pescoço para baixo, né? Então, por exemplo, tem gente que sente mais fadiga mental, eu digo, né? Então, começa a ficar com muita dificuldade de concentração, muito sono pós-almoço. Então, você já vê aí um desequilíbrio de resistência à insulina aparecendo, né? Começa com uma irritabilidade muito grande. Chega ali nas 2, 3 horas da tarde, a pessoa já está estafada. Então, você começa a ver que seu nível energético está muito baixo. Quando começam aquelas falas assim, nossa, acho que eu tô precisando tomar umas vitaminas. Sabe assim? É uma frase já uma frase meio... Red flag já. Meio red flag. Assim, acho que eu tô precisando tomar umas vitaminas. Sabe? Umas coisas assim. Sim. Tem alguns sinais que são mais brandos, tipo assim, a pele muito ressecada, pé começa a cair imunidade, dar uma frieira. Sabe umas coisinhas assim que passam muito... Que parece besta, né? Parece besta, parece muito despercebido. Um terçol. Esses dias mesmo, o meu pai tava com um terçol. Um terçol. No Neida. Aí, sabe? Eu falei, pai, tua imunidade. Baixa de imunidade é um red flag. Sabe? É uma red flag. Porque isso, teoricamente, é comum, né? Essa pessoa... É comum. Isso depende do corpo. São várias, assim. Já chegou muita paciente, assim... muita azia, minha gastrite não passa por nada. Sabe? Muito refluxo. Dor de cabeça toda hora. São várias coisinhas, assim... não tô conseguindo dormir direito. Eu tenho muita dificuldade de pegar no sono. Aí começam umas coisinhas que parecem assim... mas é normal, né? Normal. A idade. Sempre foi assim. Bateu os 30, acho que isso já tá chegando. Tô ficando muito cansado, porque passou dos 30, a gente vai ficando mais cansado. Será que a gente vai ficando mais cansado?
Ou será que a gente vai prestando menos atenção na gente, mais atenção em outras coisas? A nossa percepção de si mesmo vai diminuindo ou é a gente que está ficando velho? Porque se a gente olha para a biologia, não é bem assim. Fala mais disso, cara. Então, muitas mulheres, que acaba sendo o meu público maior, né? Elas reclamam muito que, eu tô ficando mais velha, as coisas estão aparecendo mais. Eu tenho mais dificuldade de perder peso, eu tenho mais celulite, eu tenho principalmente a dificuldade de perder peso. E aí eu confesso que até eu, com os meus 33, comecei a sentir isso. E aí, obviamente, eu, como nerd que sou, fui atrás de saber por quê, né? E a queda de metabolismo que acontece, ela é mínima. É uma coisa que gira em volta de 120 e poucas calorias. 120 e poucas calorias, meu bem, é tipo assim, 5 bala, 7 belo. Não é nada. Entendeu? É uma coisinha. Não tem um impacto tão grande. Não tem um impacto tão grande. E eu falei, tá, então onde é que tá isso? Tá no comportamento. Não tá no metabolismo. Porque com 30, a nossa parte hormonal, metabólica, ainda tá bem. Diferente dos 20, mas ainda tá bem. Não tá no pico, né? Mas também Sim, não mas caiu. também não tá na pré-menopausa. A menopausa ainda tá longe. Falta anos, pelo menos uma década para isso começar. Entendam, né? Bioestatisticamente, de forma generalizada. E aí eu falei, tá, mas então de onde isso vem? Vem que, de novo, é a tal da historinha do empresário. Você começa a dar foco, as suas prioridades mudam com 30 anos. Esse é o ponto. O ponto é que você deixa de treinar para atender um paciente a mais. Você deixa de treinar para fazer uma reunião a mais. Você deixa de dormir para atender um paciente a mais. Você deixa de dormir para fazer uma reunião a mais. Entendeu onde vai falhando? E são pontos que você fala, não, mas eu trabalho. Mas é porque para você é mais importante. Perfeito. Entendeu? Agora, com 20, quando você está na faculdade, qual que é a sua prioridade? Passar na prova da faculdade para não pegar DP e treinar. Pra ficar bonito. Até. Pra ficar bonito, pra sair com as gatinhas no final de semana. É isso aí. Ou os gatinhos. Vai. Entendeu? Sim. Então, é isso. É isso que vai minando o seu resultado. Porque você tem um puta de um boleto pra pagar, do IPVA pra pagar agora, entende? E aí você fica tão estressado que o seu cortisol vai lá na casa do chapéu, sua resistência à insulina aumenta. Agora, com 20, o papai pagava o IPVA do seu carro. Via de regra. Sim. Você não tinha preocupação do boleto alto. Não tinha. Sim. Entendeu? E mesmo para essas pessoas que tinham mais dificuldade financeira, você tinha um FIES, você tinha um negócio... Não era assim, não era. A grande maioria das pessoas, até para quem não tinha tantos privilégios financeiros, ainda assim a preocupação é mais baixa. Concorda? Sim, claro. Então, o cortisol era mais baixo, as noites de sono eram mais bem dormidas, a recuperação muscular acontecia com mais facilidade, o aporte de comida era melhor, porque você morava com a sua mãe ia no mercado. Quando você mora sozinho, o que tem na sua geladeira? Uma manteiga rança, um pacote de nuggets e um cup noodles. É isso aí que vai. E uma Heineken. Que não pode faltar. Pra dar uma relaxada do dia estressante, Exato, né? Da faculdade. Exato. Porque o carinha aqui do grupo não levou a cartolina. Olha a sua preocupação. Quando você faz 30, você tem a sua empresa, você atende telefone com o cliente xingando, falando que o seu entregador quebrou a TV que ele comprou de você, entendeu? Que a marcenaria, sua marcenaria não entregou sua cozinha da cor azul e entregou cinza. E agora você vai ter que gastar um negócio que não estava no orçamento. Quer dizer, o tamanho do problema que você lida é infinitamente maior. É por isso que o seu corpo não responde a exatamente o mesmo estímulo da mesma forma. Tá. Entendeu? Entendi. Não é 120 e poucas calorias. É muito mais do que... muito mais. O buraco é muito mais embaixo. Mas esse nível de estresse dessa galera toda, você acredita que
a gente bota uma intensidade maior do que o devido? Ou... Eu acho que para cada ano que vem, com o tamanho da tecnologia que vem, a gente não está conseguindo acompanhar. Aí eu acho que você até vai saber falar melhor do que eu, por ser psicólogo. Porque a nossa evolução, daí, falando mais de neurociência mesmo, parte fisiológica, a gente não está dando conta, né, de acompanhar. É muita informação. É muita informação, a gente está bugando. Sim. Né? Antes de entrar aqui, a gente falou, inclusive, de uma ferramenta. E aí, quando você escuta isso, na cabeça de uma pessoa ansiosa como eu, por exemplo, eu já fico pensando, pô, tá atrasada? Tá tudo bem. Não. Eu vi semana passada também, tá tudo certo. Então, mas você entende? É sempre esse gatilho, esse gatilho. Tô atrasado, tô perdendo alguma coisa. Porque você fica todo o tempo sendo estimulado a mais. E isso gera uma ansiedade generalizada, né? Até quem não acaba se tornando. Para quem já é inato, né? Já veio com essa característica genética... Aí é maluquice. Aí o parafuso solta e... Exato. Então, assim, tá difícil controlar. E aí, foi o que eu falei para um paciente antes de vir para cá. Eu falei, olha, a ansiedade, você tem que imaginar ela como uma árvore. A ansiedade é o tronco. E ela se ramifica de diversas formas. Então, ela pode se ramificar se derramar através do hábito alimentar, né? Da comida... para mais, para menos, comer menos ou comer excessivamente. Aí a gente tem a bebida, aí a gente tem o cigarro, a gente tem as drogas, aí a gente tem as compras. A gente tem várias formas de esvaziar essa ansiedade, né, para fora. E aí, por exemplo, para os usuários de análogos de GLP-1, Ozempic, Rybelsus, Wegovy, o Mounjaro agora, a coisa tá ficando muito maluca se você não arruma um hobby para colocar essa dopamina aí para fora. Por quê? Porque você perde a vontade de comer. Então, você já corta um galho fora. Você não consegue beber bebida alcoólica. Você já corta outro galho fora. A maioria dos usuários não são fumantes. Aliás, os fumantes vêm diminuindo cada vez mais. Já não tem isso aqui. Então, assim, o que te sobra? O redutor de estresse também é muito grande, né, para isso. Sim, e muitos de que são fumantes estão relatando que estão diminuindo, né, o cigarro por conta dos análogos. E porque baixa, né, a ansiedade. Então, aí para onde você vai? As pessoas estão ficando um pouco apáticas e perdidas. Então, eu vou te dar um relato pessoal que eu tô tomando, o Rybelsus. E esses dias eu tava andando de carro, tinha ido fazer as compras do mercado da semana, tudo dentro da dieta ali e tal. Só que eu voltando, era um sábado, umas 3:30 da tarde. Aí eu voltando, eu falei assim, cara, um sorvete. Só que assim, eu pensei no sorvete sem ter a vontade. Aí eu falei assim, porra, mas por que eu vou pegar o sorvete? Eu não tô com vontade. Aí eu comecei a pensar na minha vida sem esse gatilho da comida. Porque a gente tá num sábado de boa, vamos pra um barzinho petisco? Sempre tem a comida ali. Vamos tomar um negócio? Aí você passa a não ter essa vontade de comer algo ou beber algo. Assim, e agora? O que eu vou fazer? Como é que é a minha vida aqui? Eu não sei lidar. Aí fui pro videogame, né? Cheguei e falei, vou jogar um videogame. Mas foi um lapso que ficou na minha cabeça isso. Assim, cara, como é que é a minha vida agora? E é louco que a gente condiciona todo o nosso comportamento ocioso a... Beleza, eu tô com amigos? Tô, mas eu tô comendo algo. Eu nunca vou esquecer daquela caixinha de perguntas que tu fez. Me contam o teu hobby sem estar comida envolvida. Aí eu mandei o churrasco com os amigos. Não tava bom só os amigos? Não, tem que ter a picanha. O churrasco. Isso, então assim... Tá vendo como é o condicionamento? Exato, pra minha vida é total isso. E eu me peguei pensando nessa parada, assim, não tenho fome, cara, não tenho vontade de comer. Por mais que eu surja a vontade, um sorvete. Assim, não. Fora que tem as consequências ruins, né? Que a gente fala, não quero passar por isso. E aí a gente fica meio perdido. Fala assim, e agora? O que eu faço? Claro, não perdido na vida, mas
Sim. Você se pega assim, falando assim, tá, comi, não tem mais comida, agora não tenho vontade de comer. Eu já não fumo e não bebo também com frequência, então... E aí você fala, como é que é a minha vida sem isso? E aí eu passei a pensar e ainda não tenho uma resposta pronta para isso, mas muda a nossa forma de se comportar. Totalmente. Então, entende? Voltando ao ponto inicial. Não é 127 calorias. Que diminuiu quando você fez os 30 anos. É o comportamento. Aí eu te falo, como nutricionista, eu trato um paciente única e exclusivamente com um plano alimentar. O que eu estou oferecendo para ele? Quase nada. É o básico do básico, vamos dizer assim, né? O básico do básico, você tá... Ó, tá aqui, ó, você precisa comer isso aqui, ponto. Mas tem coisas a mais ali que precisam ser olhadas. E aí entra algumas dificuldades da ignorância do paciente de achar que fazer um tratamento nutricional é 100% focar naquilo que o nutricionista passou ali, entendeu? Eu não tô falando só de mim, eu tô falando da nutrição de forma geral. Assim, eu acho que o meu colega tem que ter essa noção, e eu acredito que ainda o mercado precisa muito disso, de ter essa visão global do quanto a nutrição está envolvida na vida do paciente. E também acho que o paciente tem que abrir a cabeça para isso. Sim. Entendeu? Porque ele não para pensar. Ele acha que o trabalho fica voltado única e exclusivamente em pesar, medir e cumprir o que está escrito naquele papel. E não. Se o paciente não fizer esse trabalho observacional, igual você acabou de fazer, esse insight que você teve, pô, mas o que eu faço quando eu não estou comendo? O que eu posso fazer sem comer? Ele tem reganho de peso. Ele não aprendeu nada. Ele só fez um automático. Ele só cumpriu uma cartilha. Ele só cumpriu uma cartilha. E aí é igual você responder uma prova olhando a resposta no final. Você não aprendeu nada. Não faz sentido. Você vai tirar 10, mas... E aí? Sacou? Saquei, isso aqui, tô sacando. Pro profissional é a mesma coisa. Tá bom, você fez o cálculo correto, a distribuição correta dos macronutrientes, fez um cardápio lindo, maravilhoso, PDF, papel sei lá do quê, tarari. Tá. Deu um e-book pro cara. Tá ótimo. Beleza. Deu um iPad pro paciente. Mas se você não for até esse ponto de fazer o paciente olhar para o comportamento dele, é a mesma coisa. Como é que você faz isso com o paciente? Ouvindo. Ouvindo e perguntando. Você tem que saber perguntar e você tem que saber ouvir. Isso é a chave para muita coisa, né? Para muita coisa. Escuta ativa. E aí você pergunta, ele vai te falando da rotina, do que ele faz e mas tal. você tem que saber ouvir. Perfeito. Você não pode só escutar. Você tem que ouvir. É diferente. Então, parece o sinônimo, mas não é. Me explica. É o seguinte. Você tem que interpretar o que o paciente está te falando. Para isso, você tem que estudar um pouquinho de terapia cognitivo-comportamental. Tá. Né? Que foi o que eu estudei. Uhum. Então, você tem que ver ali naquela fala o que a parte consciente do paciente está te falando e o que o inconsciente dele está te falando também, né? E aí, você tem que saber fazer as perguntas certas também. Então, Você consegue me dar um exemplo? De uma escutativa, tipo, que você falou, ele falou isso, mas ele quis dizer isso. Deixa eu pensar. Se quiser me usar de exemplo, fica à vontade também, tá? O que você falou do sorvete foi bem interessante, assim. Claramente, você me mostrou na sua fala que você
até ontem você tinha um comportamento completamente automático que vinha de muitos e muitos anos, um comportamento muito enraizado de usar... Você não comia sobremesa pelo sabor, por querer. Você comia sobremesa por simplesmente comer a sobremesa, por um automático que estava um hábito inserido ali, igual você escova os dentes. Todos os dias, né? Então, você não pensa mais assim hoje em dia. Eu vou escovar os dentes porque eu preciso escovar o dente para não ter cárie. Não, é um hábito tão automatizado que você só faz. Para você comer doce, estava na mesma toada, no mesmo caminho ali neural, né? Você simplesmente comia doce porque você come doce, porque você sempre comeu doce, é assim que você é. 3h30 da tarde, E o que a gente faz em sábado à tarde? A gente come doce. Exato. Vou na sorveteria, pego lá um... E você já não pensava mais no significado daquilo. Se você realmente estava com vontade ou não. Se você estava comemorando algo ou não. Se você estava simplesmente degustando aquilo ou não. Eu acredito que muitas vezes aquilo acabava e você nem via que acabou. Sabe o que é? Eu vou me entregar agora. Nossa, acertou pra caramba! Juro, de verdade. Eu tomo o que eu gosto do sorvete é sorvete de Nutella com mais Nutella. Então, chocolate purinho. E você me falou isso. Você falou assim, cara, eu fui comer o sorvete. Aí você sabe, né? Você sabe, né? Eu fui comer sorvete com tudo que tem direito. Com Nutella e tudo mais. Foi exatamente isso que você me falou. Sim. Então, você tem que estar muito presente na consulta para você pegar os detalhes. Então, assim, a sua necessidade dopaminérgica é tão alta que você não consegue tomar só o sorvete de Nutella. Você tem que tomar o sorvete de Nutella com mais Nutella, com... Não, só Nutella, só. Não sei o quê. Tá ótimo, só Nutella. Porque precisa ser muito, porque o pouco não te satisfaz. Entendi. Mas o que é louco que eu ia te falar é que eu acabava de tomar um sorvete, eu bebia, deu doce pra cacete, tomava água. Acabou. Tipo, de fato não é o sabor, não é aquela experiência gastronômica igual muitas vezes a gente tem contigo. É simplesmente tomei água e passou. Você falou assim, nossa, tomei um sorvete agora, mas o sorvete gostoso, a sobremesa, não tem isso. É comida. É o automático, né? Você não curte mais aquilo. Aí que tá. Aí quando você estuda um pouquinho de psicologia, você sabe que aquilo ali é simplesmente um abafar emocional muito grande, assim. Você tá tampando alguma coisa, só que aí você fala, não, mas eu tava feliz aquele dia. Sim, pode até ser, mas em algum momento isso foi uma ferramenta de tapar coisas. E aí isso ficou tão automatizado que agora não importa se tem uma coisa que tá doendo ou não. Você só repete. Me fala isso novamente, mas de uma outra perspectiva, por favor, para eu entender. Em algum momento da sua vida, o comer esse sorvete... Vou dar o exemplo do sorvete. Pode. O comer desse sorvete era... A função era abafar uma emoção. Tá. Muito provavelmente negativa. Uma angústia, uma dor, alguma coisa. E aí, isso foi se repetindo. Só em momentos de que essa emoção precisava ser abafada. Tá. Você não sabia como abafar, aí você descobriu que comendo sorvete, ela era abafada. E a emoção melhorava. Então, você estava triste, comia o sorvete e ficava feliz. Aí ficava triste de novo, ia lá, comia o sorvete e ficava feliz. Isso faz todo sentido, biologicamente, porque o sorvete libera dopamina. Se você estava triste, chateado, angustiado, com raiva, qualquer coisa, aumentava sua dopamina e se sentia feliz. Fato. Beleza. Só que isso começou a ficar tão frequente e automático que aí começou a ser um hábito. E quando é hábito, você faz sem motivo. Então, independente se você tivesse angustiado, feliz, triste ou qualquer coisa, você continuou repetindo, porque virou um hábito. Mas provavelmente esse hábito, a iniciação dele, foi para
tapar uma necessidade dopaminérgica, que provavelmente veio de um sentimento ruim, que baixou a sua dopamina. Caceta. Faz muito sentido. Aí, na época, porque isso não começou ontem. Não. Na época, como você não soube lidar com essa emoção, você não sabia como cessá-la, você não sabia, às vezes, muitas vezes, o que era aquilo que você estava sentindo, você descobriu no sorvete uma maneira de se sentir melhor. Acho que eu nunca mais vou tomar sorvete na vida. Sacanagem. Não, eu vou, mas Mas não é outra isso. pegada. Não, mas E assim, cara, faz muito sentido. E o duro da comida, o duro de lidar com o comportamento alimentar, é que, culturalmente, já é uma forma de você se sentir bem, expressar amor, expressar cuidado, expressar zelo. Isso vem, né, lá da mãe, da nutrição da mãe e tudo mais. Então, é quase que um afago, né, comer. Então, é muito difícil de tirar. Eu lembro que nossa última conversa você falou sobre isso, né? O bebê chora, dá comida. Você quer lá? Dá comida. Porque quando você trata a compulsão, por exemplo, a compulsão por droga. Você vai lá, interna o paciente, faz a abstinência. Aí, a droga é uma coisa que é mais difícil acesso, a sociedade não aceita, é crime, tarará, tarará. Tem os estereótipos Tem também, os estereótipos. Então, assim, ninguém quer contratar um drogado, Sim. blá, blá, blá. Então, você dificulta o acesso ao vício. O cigarro e o álcool já é mais difícil, porque são drogas socialmente aceitas. E pior, o cigarro ainda já ficou muito mal visto. Muitas pessoas falam, credo, você fuma, credo, que fedor, credo, não sei o que, não sei o que. Já ficou mais mal visto, aí já dificulta um pouquinho. Mas a bebida é o extremo oposto. Se você não bebe, a pessoa fala assim, nossa, mas você não vai beber? Ai, que chato. Nossa, mas nem um pouquinho. Ah, não, mas só uma tacinha. Aí você não quer. Ah, por quê? A pessoa não respeita você falar, eu não quero beber. Então, tratar o alcoolismo é dificílimo. Porque o álcool também é uma forma de comemorar, de brindar. Ai, nasceu um bebê, vamos estourar um champanhe. Ai, o Vitor foi promovido, vamos estourar um champanhe. Ai, não. Fechei um contrato, vou comemorar, vamos abrir uma garrafa de Royal Salute. É isso, né? E a comida não tem nada. Porque a bebida, ainda você fala assim, eu não posso beber no horário de trabalho, né? Tem as suas restrições. Você tem as suas pequenas restrições. Eu não vou beber de Perfeito. segunda, porque amanhã eu vou acordar cedo, vou trabalhar. Então, são as limitações veladas, né? Que você vai colocando limites socialmente aceitos. Sim. E a comida? Porque você, né, de manhã, tomar uma bebida alcoólica... A pessoa vai falar, tá doido? Pô, você tá de férias? Primeiro é o filtro, tá de férias? Tô, beleza. Mas mesmo assim sou estranho. Sim. Agora, você tá num café da manhã, você vai lá, você pede um mistão, um ovo com bacon. Não, café da manhã, tá bacana. Mas mesmo assim, você fala, pô, não tá... Exato. E a comida? É muito difícil. É muito difícil. É triste. Quem tem compulsão alimentar mesmo, não as pessoas que acham que tem. Tem esse paralelo, né? Tem. Igual o TDAH. TDAH. Não compulsão alimentar. Não, irmão, só tem que mesmo dar uma segurada. Existe o comer disfuncional, que Sim. 95% das pessoas têm. Eu acho que é impossível quem não tem algum momento de comer disfuncional, comer emocional. Isso é, assim, normal. Comum. Comum. Todo mundo tem. Agora, compulsão alimentar é outra coisa. É muito sério. O buraco é muito mais embaixo. A pessoa realmente não tem controle. A pessoa passa mal. Assim, é um descontrole completo. É que eu não gosto de ficar comparando patologia, mas assim... De forma ilustrativa, é como se fosse um alcoólatra, nesse mesmo nível de descontrole, eu quero dizer, tá? Então, assim, é muito sério. É muito sério. E é muito difícil de tratar por conta dessa
parcimônia aí, que a comida tá em todo lugar, tá disponível o tempo todo. E é normal fácil você... acesso, normal, ninguém fala nada. Tipo, não tem nada que vele, não tem nada. Cá, qual é a demanda? Você atende mais mulheres, consequentemente, mas qual que é a demanda hoje que tem sobressaído no teu consultório? Ainda é o emagrecimento. Mas em obesidade ou não? Em obesidade, mais. Depois que os análogos de GLP-1 apareceram no mercado, eu acho que isso trouxe uma esperança para as pessoas que têm obesidade e que estavam retraídas há muitos anos e sem esperança há muitos anos, de tipo, ai, não, já tentei de tudo e nada dá certo, sabe? Uhum. E aí eu senti isso, assim, que foi uma demanda que ressurgiu. Porque a grande maioria desses pacientes, eles são muito retraídos. São muito desesperançosos, sabe? Tipo, ai, eles são tímidos, ou eles são conformistas. Tipo assim, deixa assim. Não tem problema, não. Eu me encaixo nesse aí. Me encaixava nesse aí. Não, deixa assim mesmo. Não, tá tudo certo, pô. Tá tudo tranquilo. Eu tô bem assim, tô de boa. E não... É impossível estar... Não é... Assim, eu entendo que possa haver uma adaptação. É que você entra numa parada que, tipo assim, cara, de fato, pô, já tentei muita coisa e tal, e, nossa, mas agora... Aí, no meu caso, né? Pô, agora eu tô trabalhando pra caramba e tal, não sei o que lá. Não quero mexer nisso agora. Aí, de fato, quando veio essa possibilidade, você falou assim, pô, interessante. E eu também tinha muito receio de entrar na faca, né? Fazer a bariátrica. E até descobri que eu não posso por conta do histórico familiar de alcoolismo e tudo mais, que é um agravante, né? Acaba podendo ter esse agravante. Como tenho na família, então, tipo, é meio que... Até a médica orientou que falou assim, ó, isso aí não é um tratamento pra gente pensar agora, né? Também não excluiu, mas falou, não é um tratamento pra gente pensar agora. Então, eu já tinha receio natural de entrar na faca. Falei assim, putz, não quero. Por mais que veio as facilidades também, nossa, eu tenho muito receio. Mas eu era esse cara que falou assim, não, tá de boa, pô, não me atrapalha na vida. Não, eu tô aqui, trabalho, tenho resultado legal e tal. Tudo bem, tem a questão do que as pessoas olham, julgamentos e tal, mas pra mim, não eu era mais o cara do conformismo. Mas aí eu vou te lembrar, ainda bem que tá gravado, vou te Ai, lembrar uma coisa que você falou. Eu comecei a sentir falta de ar. Sim, não, ofegante. No começo do podcast falei. Então não tava tudo bem. Mas, então, e aí que tá. No comparativo do que eu já tinha tentado e o resultado que não tinha vindo, era uma condição que foi assim... Que você tava disposto a pagar o preço. Exatamente. No comparativo, entendeu? Tá, eu tô sofrendo a falta de ar, eu tô ofegante. Mas perto do que eu já passei e eu não consegui resultado, não, é um colateral. Entendeu? É um preço a se pagar. Eu sei que é ruim. Pra você ver como que os pacientes, de fato, vêm com uma frustração muito grande, né? E aí, com medo de se ferir de novo, tipo relacionamento abusivo, né? Fala, não quero mais me relacionar com a tentativa. E isso é muito triste pro profissional, porque a gente sabe que tem jeito. Só que a pessoa tá tão ferida, ou ela tá tão frustrada, que ela... Mas eu vou te falar aqui também a conversa com a doutora Júlia, e aqui, deixa eu já um abraço pra doutora Júlia. Eu cheguei num pensamento ali, mas ela me acabou com a classe que ela tem, mas ela acabou comigo. Ela acabou. Eu cheguei pra ela e falei assim, olha... Adoro a Júlia. Pois é. Eu falei, resumindo a conversa, eu vi o emagrecimento como falta de competência. E eu cheguei com esse pensamento pra ela. Nossa, ela deve ter acabado com você Não, mesmo. mas ela acabou numa classe assim... eu olhava e falei, mano, ela tá me batendo muito, mas faz muito... de visão, né? Exato. E eu tinha muito essa ligação porque se fala muito na internet e se prega muito isso, né? Eu tenho ódio. Pois é. E aí eu vou entrar nessa questão contigo. E quero saber a tua visão. Eu tinha essa questão de, tipo assim, cara, eu não emagreço, pô, eu sou incompetente. E aí, olha só o que eu pensava também. Além do medo da faca,
Eu pensava que entrar na bariátrica era perder para mim mesmo. Pois é. E eu falei, olha só, eu tive a audácia de falar isso pra Júlia. Tudo bem que eu não sabia o que ela pensava. E ela falou assim, olha, vamos só... Antes de você continuar, eu só quero te explicar uma coisinha. Foi assim que ela começou, e aí ela veio. E ela falou que, de fato, é uma doença e como qualquer outra doença, ela precisa ser tratada. Você não cura Você não faz um tratamento de uma doença por competência ou não. Você tem que entender como que ela funciona em você, como é que ela opera em você, o que você tem que fazer para você tratar isso. Seja com medicamento, seja com alimentação, seja com exercício, mas faz parte de um tratamento. Mas assim, ela falou muito mais coisas, mas eu queria saber a tua visão nesse sentido. As pessoas, elas vão para o consultório com esse mesmo pensamento também? Não. Pô, eu não tenho competência, ou só eu mesmo que sou idiota? Sim. Ah, nesse ponto, sim. O que eu falei não da parte de entender que isso é uma doença. Ah, tá. Não, eu acredito que as pessoas não tenham essa consciência. É assim, eu amo isso aqui, né? Porque eu acho que é uma maneira de passar uma informação ética, correta. Não que a gente seja dono da verdade, mas pelo menos a gente tenta, né, procurar bases científicas e que sejam corretas e éticas. Então, assim, existe, mesmo com essa tecnologia bizarra que a gente tem hoje, parece que a desinformação ficou maior do que no tempo dos meus avós. Uma coisa bizarra também, esse fenômeno, né? Porque hoje qualquer um tem uma câmera, tem um lugar de fala e fala o que quiser. E aí a desinformação virou uma coisa maluca, assim. E ainda se tem um preconceito muito grande com a doença obesidade. As pessoas ainda não entenderam o quanto deveriam que a obesidade é uma doença, que não é preguiça, que não é incompetência, tá? E que é uma das doenças mais difíceis de serem tratadas. Infelizmente. Tanto que não é qualquer profissional que gosta de tratar e que consegue tratar. Eu e a Júlia, a gente já teve conversas de horas e horas a fio sobre isso. Tem vários colegas que não gostam de tratar e não tratam a obesidade. Porque para você tratar a obesidade, você tem que gostar. Sabe aquela coisa, algumas profissões que você olha, tipo assim, por exemplo, eu olho para engenharia civil assim, para obra. Eu olho para o meu irmão que é engenheiro, eu falo assim, cara, tem que gostar. Que o trem difícil de você ficar... Jesus Cristo, como dá trabalho e demora e é uma mão de obra difícil de lidar. Dor de cabeça. Dor de cabeça e perigoso e tarari, tarará. Tratar a obesidade é a mesma coisa. O pessoal da área da saúde olha com o mesmo olhar que eu olho para a engenharia civil. É difícil, é complexo, não tem resposta pronta, demora, o paciente é difícil, via de regra. E a doença sabe? A doença em si, ela é difícil. Entendeu? E às vezes você dá o seu melhor, o paciente dá o seu melhor, dá o melhor dele, e ainda assim a coisa não anda do jeito que o livro falou que ela ia andar. Aí você fica frustrado, o paciente fica frustrado. Aí você fala, mas que coisa! Porque cada um tem um código genético. E a gente não é detentora de todos os conhecimentos, ainda falta muito. Entendeu? E aí você tem que ter paciência, você tem que ter humildade. O paciente também. Então, é uma doença muito, muito complexa. E tem muito tabu e muito preconceito em cima dela. E aí, na internet, eles mostram como se fosse uma coisa mais fácil do mundo. Eu confesso que a parte da competência, ela vem muito de ver alguns vídeos que eu acabo sendo impactado. E hoje eu entendo. Aí eu aprendi, né? Já que ela me bateu lá com classe. E até... trazendo também para o mundo empresarial, eu estava conversando com uma pessoa final do ano, e aí essa pessoa me indagou, falou assim, cara, precisava de medicamento? Porque, eu consegui... Calma, eu vou construir a resposta. Eu respondi, calma.
eu falei assim, ele perguntou se eu precisava de um medicamento. Eu falei assim, cara... Aí ele deu o exemplo dele. Não, pô, porque quando eu decidi emagrecer, pô, eu fui numa nutricionista e tal, falei que não queria remédio, então eu emagreci. Falei, legal. Falei assim, ó, vamos analisar uma coisa? Você tá numa fase de vida que você tá pronto. Tua vida tá estabelecida, teu trabalho, tua família, você tá numa construção que você tá colhendo os seus frutos. Falei, eu tô numa condição que eu preciso tomar muitas decisões pensando a longo prazo, isso me consome muito, o meu emocional fica abalado. E outra, como é uma doença, eu preciso de medicamento para tratá-la. Só que esse medicamento acaba me ajudando a me controlar nas decisões. E aí conseguir regular tudo isso para que, tanto na área da saúde, eu consiga me equilibrar e consiga fazer um tratamento legal, quanto na minha vida profissional, pessoal, também ter melhor clareza das decisões que eu tenho que tomar. Então, sim, precisava de medicamento. Aí você julga a minha resposta agora. Mas o que eu entendo é que, tomando o medicamento, de fato, ele me ajuda no dia a dia. O que antes era, assim, não, vou ali, pega o dois salgado, tá tudo certo. E hoje eu falo assim, não, putz, não... primeiro que eu não tenho fome, mas eu também preciso... Isso já ajuda a você não ser impulsivo. Exato. Tomo melhores decisões. E aí eu falo, pô, então, já que eu não tô com fome, eu vou passar num lugar, já que eu também preciso me alimentar para nutrir o meu corpo, que é diferente de comer só, né? De nutrir. Comer por prazer, né? Exato. Pô, vou lá, faço um prato de salada, uma proteína, ali e tal. Beleza. Tomei a decisão e não me consumiu tanto. Porque antes era, putz, eu vou com um salgado, eu vou... e aquilo ficava consumindo desde as 11h30 até 12h40. Que era a hora que... Hoje não, assim, já tá automático. Aqui é o tempo que eu tenho, vou ali tal como... Então, me ajuda muito isso. Sim, sim. Eu sou super a favor da medicação, quando ela é bem prescrita, que fique claro. Uhum. Não sair pro Paraguai e tal. Não. Inclusive, falando de doutora Júlia, ela me ensinou muito. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela me ensinou muito. Porque, assim, a nutrição, ela é natureba, né? Por nascença, assim, por natureza. Então, a nutrição, ela tenta tratar todas as patologias da forma mais natural possível, através dos alimentos. Porque lá no tempo do Bolinha, a farmacologia não era tão desenvolvida e se tratavam tudo com ervas, xaropes, né? E etc. Então, a gente sabe que os alimentos têm propriedades medicinais absurdas. Então, a gente sempre tenta ir pelo caminho mais natureba. Só que, hoje, sabendo o que a gente sabe, a gente também não pode ser hipócrita e dizer que dá para tratar tudo com alimentação. Não dá. Entendeu? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: a nutrição não cura tudo, mas a nutrição trata tudo. É muito difícil ter uma patologia que você não consiga melhorar o prognóstico com uma alimentação saudável. Sim. Entendeu? Mas falar que vai ter cura, daí já é muito. É outro papo. É muito. Mas dizer que o prognóstico não vai ser melhor com uma nutrição adequada, não conheço nenhuma. Porque você vai colocar para dentro o que de fato faz sentido e amenizar os riscos que você poderia ter. E assim, eu acho que o tabu da obesidade é tão grande quanto o tabu da doença psiquiátrica. Nossa. Sabe? Sim. Tanto é que, assim, isso é meu, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me cancelem. Mas, assim, eu acho, realmente, que todo paciente com obesidade tinha que passar por um psiquiatra, obrigatoriamente. Porque, no meu ver, isso é meu, de novo, é uma doença psíquica também. É uma doença tão complexa que ela é. Porque, veja bem, se o transtorno de bulimia e anorexia é um transtorno alimentar que só pode ser diagnosticado por um psiquiatra... Por que a obesidade não, né? Se é o oposto da mesma moeda. Concorda? Concordo. Concorda que a obesidade é o antônimo da anorexia? Em termos de comportamento psíquico. Sim, pelo amor de Deus, não claro, tô falando de metabolismo. Claro.
Sim. Uma não ingere, outra ingere muito. Concorda comigo? Sim. Então, na minha cabeça, tinha que ter um psiquiatra envolvido. Ao menos para uma análise. Ao menos para uma análise. Eu já vi milhões, não foi nem 1, nem 2, nem 3, eu já perdi as contas de pacientes que tomaram medicamento para emagrecer, não emagreceram, passaram no psiquiatra, tomaram ansiolítico e emagreceram. Então, onde que estava o buraco? Ansiedade, No metabolismo comportamento. ou no psique? Na psique. Na psique. Então, como que você me diz que não é uma doença psíquica? Ou que parte dela não está na psique? Pelo menos. Entendi. Eu tô pensando aqui, fazendo reflexão, porque esse assunto, eu vivo, né, a questão da obesidade, e por muito tempo eu vivi, mas você acredita que nunca foi uma demanda também de terapia? Então, esse é um outro ponto muito interessante. Os pacientes não levam isso para terapia. Toda vida eu falo isso no consultório e toda vida eu escuto. Nunca falei isso na terapia. Aí eu falo, mas gente, Mas é que talvez... vocês choram aqui na minha cadeira. Como que vocês não levam isso pra terapia? Só pra deixar claro, eu não chorei, não, tá? ele não chorou. Mas quase, assim, sacanagem. Não, mas então, você falando aqui agora, porque você vai pro psiquiatra, você vai falar, vai trazer, isso é o tema central da consulta. Na terapia, o tema central é a sua vida, suas demandas que você leva. Eu nunca levei questão de comida. Mas você na terapia, você não vai tratar seus problemas? Mas então... Também? Sim, mas é que eu então não via como um problema. Tô te falando isso pensando agora. Não tem como escrever um roteiro, galera, com ela, tá? Eu tô pensando isso aqui agora que, né, enfim... Nunca levei pra terapia. Saí, inclusive hoje de manhã, saí dela e nunca... Se tem uma coisa que te gera até falta de ar e não for um problema, a gente de tem terapia, um problema. De terapia não é. De terapia não é. Não, nunca foi. A pessoa chegou na terapia, não sei se você já fez terapia, você que tá me assistindo ou me ouvindo, você vai chegar lá, você senta e fala assim, então, estou com falta de ar. Não. Eu tenho um problema que me gera até falta de ar, mas já me frustrei tanto ao ponto de tentar consertar que a falta de ar vale o preço. Então... Olha, mas aí eu vou te falar, pra pessoa construir essa demanda, o paciente construir a demanda igual você construiu agora, uns 2 aninhos de terapia, tá? Pra ele chegar nesse nível de consciência. Mas você tem 2 anos de não, terapia. calma lá. Eu tenho uma faculdade de psicologia, mas enfim. Mas você tá vendo como mas então, que nunca fica... foi. Mas eu tô brincando aqui pra mostrar, usando você claro. de bode expiatório, que o quanto o paciente não entende que isso é um problema muito mais fundo do que ele vê no espelho. Entendeu? Tô compreendendo. Tô compreendendo. E o quanto ele coloca, né, véus em cima disso, porque é uma coisa que você empurra tanto com a barriga que você vai colocando negação em cima, porque é cômodo, porque é um prazer imediato, porque aquilo te gera social, porque aquilo te gera o prazer de comer o sorvete, beber água, falar, nossa, acabou, né? E você tá entendendo? Porque é o churrasco com os amigos que você acha que você vai perder, porque é o vinho que você toma com seu pai que você acha que vai perder, nunca mais vai poder fazer, porque existe essa coisa do 8 a 80, nunca mais, mas nunca mais eu vou poder... Gente, nunca mais é muita coisa. Pera. E também não é uma refeição além que vai... Exato. Pera, calma. Sim. Então, o que seu cérebro faz? Ele vai criando... camadas de como é que fala? De cegueira. Aí você fala, mas por que eu vou cutucar isso na terapia? Tem um monte de outros problemas pra lidar, um monte de outras coisas. Minha mulher tá me deixando louca. É que sim. Não. Então, nem... Olha, mas... loucura, ok, né? Posso pensar isso para alguns temas aí para as próximas terapias, mas, cara, de fato, nunca foi um bagulho de tipo assim, cara, eu preciso de terapia porque... Mas quando eu te falei da angústia do sorvete, você parou pra pensar, né? Parei. Provavelmente a sua terapeuta ia falar uma coisa muito melhor que eu falei. Não. É tipo assim, ela ia conseguir ir num lugar sim, muito mais viajado. Ainda mais psicanalista e tal. Isso, ela ia olhar lá... Ô, Cá, me fala, a gente tá chegando ao fim
infelizmente... A gente fala muito, Fala. né? E eu não falei nem do que aquilo que eu falei pra você antes, né? E ela chegou aqui e falou assim, a gente vai falar disso, disso e disso. Eu comecei com uma pergunta e a gente foi pro outro lado. Mas então é bom que já a gente tem munição. A gente tem muita munição pra muito podcast. Nossa senhora. A gente tem que fazer uma temporada inteira. Ô, Cá, uma boa, hein? Interessante. Pra gente finalizar e caminhar pra um fechamento, pensando no empresário, nessas red flags que a gente levantou aqui, que, claro, não é especificamente aquilo, cada corpo é um corpo e tudo mais, o que você orienta essa pessoa ou esse empresário? Beleza, tudo bem você fazer isso por um tempo, mas você precisa ter essa consciência. E o que seria essa mensagem de consciência que esse empresário precisaria ter para olhar para a saúde dele dentro de um planejamento? Olha, se eu pudesse deixar uma orientação, seria assim, aquele arroz e feijão que eu falo em toda consulta. Primeiro, né, olhe para isso, não faça das suas refeições, não faça do teu estômago um lixão que você vai colocar sempre a coisa mais fácil que você achar pela rua. Veja o seu corpo como o motor do seu carro, né? Então, não fica só colocando gasolina comum e nem de qualquer posto. Tente colocar uma gasolina premium, aditivada ali, no mínimo, porque o que você nutrir é o quanto ele vai te dar de performance. Então, não é uma questão só de saúde, só de estética, mas para ele lembrar que a nutrição também é uma questão de performance. E passar isso para os seus funcionários também te traz muito valor, porque é menos funcionário doente, é menos falta, é menos... Melhor performance, né, também? Performance também, mas é menos atestado. Uhum. Então, quando eu tive as minhas empresas, eu falava muito isso, né? Que você passar essa ideia também faz, e você dar o exemplo carrega, né? Também faz com que seus funcionários sejam motivados a estarem sempre bem. Se você é um chefe que está sempre, né, catando cavaco, com aquela cara de coruja, sempre sem dormir, né? Enfim, você passa essa coisa toda, você vai fazer com que as pessoas que estão abaixo de você tenham essa mesma toada. Sim. Isso não é saudável para a sua empresa. Não é, né? Então, você vê que hoje os grandes empresários, por exemplo, o João Adib, que está muito em alta, você vê, todo dia o cara lá mostra a agenda dele, antes de qualquer coisa, o cara roda o Brasil, ele vai fazer o treino dele. É a primeira coisa que ele faz no dia. Ele treina e depois ele faz 380 mil coisas e no final do dia ele faz o quê? Ele treina de novo. E a agenda do cara é insana. Aí você vê que o filho dele faz a mesma coisa, que a nora dele faz a mesma coisa, que as filhas dele faz a mesma coisa, que a mulher dele faz a mesma coisa. Quer dizer, o exemplo carrega. Até porque seria difícil ele cumprir essa agenda toda se ele não tivesse essa disposição e essa energia, né? Exato. Então, assim, primeiro você abastece. Aí depois você cumpre todo o resto. Se você não criar esse planejamento, essa rotina, em algum momento a sua máquina vai pedir conta. E aí, se você não for lá na Camila... Exato. Aí vai ficar complicado. Cá. Muito obrigada. Muito obrigado. Que papo maravilhoso. Aprendi demais. Fiz aqui umas autoanálises também, algumas reflexões. E, você que está assistindo a gente, o Instagram da Camila está aqui na descrição. Já apareceu na tela em algum lugar. Vai seguir. É Camila NutriChef. Isso. Segue lá. Tá aqui na descrição. O meu também tá aqui na descrição. Vai lá que a gente vai ter muito conteúdo bom. Todos os dias tem conteúdo lá. Tô nessa toada de fazer os podcasts e entregar conteúdo para você. Melhorar a tua empresa, melhorar a tua vida, melhorar teu planejamento e os teus resultados. Então, se inscreve no canal. Se você não se inscreveu ainda, aí é loucura. Loucura. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo e manda para o teu amigo empresário, para tua amiga empresária, para cuidar melhor da saúde. Fechou? E eu te vejo no próximo Onboard Podcast. Tchau!